E agora com vocês, dicas de saúde com o Dr. Adilson Fácio. Hoje dando sequência ao assunto hipertensão e respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Dando continuidade ao nosso tema, que é a hipertensão arterial, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento e sobre as medidas que nós podemos ter para prevenir e melhorar essa doença. O mais importante de tudo é que a pessoa se conscientize que ela tem um problema, que precisa e tem tratamento e que ela pode conviver com isso com bastante tranquilidade. Uma das coisas mais importantes é a alimentação. Então, num primeiro momento, a retirada do sal da comida, ou pelo menos a diminuição da quantidade ingerida de sal, é um dos fatores mais importantes no controle da pressão arterial. Em segundo lugar, também as gorduras devem ser diminuídas, né? E ainda, a prática regular de exercício físico facilita muito a ação dos remédios o que proporciona um controle melhor da pressão arterial. Esse exercício deve ser monitorado por um médico, por um educador físico, eventualmente até um fisioterapeuta, para que seja dosado e para que seja realizado em condições que favoreçam realmente o controle da pressão arterial. Também há medidas que possam aliviar o estresse contribuem de uma forma muito importante para o controle da doença. Uma leitura, um período de lazer, uma conversa com os familiares, com os amigos, é muito importante para que nós tenhamos uma vida um pouco mais relaxada e que, embora a gente tenha períodos de estresse, seja no trabalho, seja na vida cotidiana, nós possamos também ter períodos em que a nossa mente fique um pouco mais relaxada e que a gente possa ter uma diversão que facilita e que ajuda bastante o controle dessa pressão arterial. Outra coisa importante que é preciso que as pessoas com hipertensão arterial se conscientizem é o uso dos medicamentos. Ela tem que encarar que esses medicamentos são para auxiliá-la no controle da sua doença e que, portanto, vão contribuir bastante com a qualidade de vida. É importante saber que esses medicamentos devem ser tomados regularmente, na dose indicada pelo médico e que são muitas vezes por muito tempo ou às vezes até pelo resto da vida. É possível que seja necessário a mudança de medicamentos ou a mudança de dosagem desses medicamentos, mas isso não quer dizer que a pessoa possa retirar por um período sem a orientação do médico. Então, o mais importante é ela se conscientizar de que o remédio é um aliado no controle da pressão e, principalmente, no auxílio da qualidade de vida, que vai ser muito importante, inclusive prevenindo as complicações da hipertensão arterial, que são muitas. Eu já citei no programa anterior a questão do acidente vascular cerebral, é o chamado AVC, o conhecido popularmente como derrame cerebral, mas nós não podemos esquecer que também os rins são muito prejudicados com a pressão que não é controlada. Todo o sistema arterial, cerebral e também de membros pode ser afetado por uma pressão arterial não controlada. Então, todos esses fatores nós podemos prevenir quando se faz o uso correto e monitorado por um médico das medicações utilizadas para o tratamento dessa doença. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que enviaram as suas perguntas, as suas dúvidas para o nosso programa e agora nós vamos responder alguma delas. Gostaria de saber com qual frequência a pressão deve ser verificada. Bem, a pressão arterial ela deve ser verificada pelo menos para indivíduos que tenham já a doença pelo menos uma vez por semana quando está numa fase controlada. Numa fase de início de tratamento que precisa fazer um controle mais rigoroso, muitas vezes é necessário de fazer uma verificação diária ou pelo menos a cada 2 dias. A hipertensão, ela acontece mais em homem ou em mulher? Normalmente, nós encontramos uma frequência da hipertensão arterial mais comumente em homens, mas essa diferença não é muito grande. Então, todos nós temos que ter um cuidado de fazer uma verificação periódica e monitorarmos a nossa pressão arterial.
Hipertensão tem cura? A hipertensão arterial não é uma doença que muitas vezes a gente consiga curar. O que ela tem é um controle, e o controle muitas vezes não, quase sempre é necessário o uso de medicação e a mudança desses hábitos de vida. Eu quero agradecer a participação de todos vocês no nosso programa e desejar a todos uma boa semana e com muita saúde.